da nossa aula de geografia, que vamos falar sobre vegetação brasileira. Isso, como é a vegetação, né? Então, o que é vegetação? Vegetação é tudo o que eu posso ver, que os meus olhos enxergam. Tudo é vegetação. Existe a vegetação natural, é aquela que o homem não mexeu, foi Deus que criou. Ela existe por si só. E tem as modificadas, que o homem vai lá e modifica. Destrói plantas, derruba plantas, acaba com os habitats dos animais, com os rios, para construir. Algumas dessas construções são benéficas, são para o nosso bem. Outras não. Eles fazem ilegalmente, né? Deixam passar, como vem dizendo aí, sem que ninguém perceba. E a natureza, a vegetação, precisamos dela, assim como ela precisa de nós, tá certo? Então, salve a natureza, cuidem da natureza, cuidem do meio ambiente. Olho vivo! E lá vamos nós. Vegetação. Existem vários tipos de vegetação. São eles: vegetação, floresta. Os tipos são floresta. São forma das árvores altas, geralmente crescem próximas umas das outras. Então, florestas são árvores grandes, enormes, e que elas crescem uma ao lado do outro. Então, esse é um tipo de vegetação, que é a floresta. São formadas por árvores altas que geralmente crescem próximas uma das outras, como essa aqui, ó. Outro tipo de vegetação é a vegetação da floresta amazônica. É uma das maiores e mais importantes do mundo, pois além de ter uma enorme variedade de espécies e plantas de animais. Então, a floresta amazônica é a mais importante mundialmente. Sabe o que quer dizer isso? No mundo todo. E ainda é, ó, desde a época do descobrimento do Brasil, que elas existem lá, desde os primeiros moradores, os índios. Então, ela é uma das maiores. E na floresta amazônica existem plantas e árvores que a gente nem imagina que existem. Isso mesmo. Espécie de plantas medicinais, só que o homem teima em destruir, queimar, desmatar, pelo simples prazer. Sabe, muitas vezes eles fazem isso para tirar a madeira, e quando a uma não presta, ele só tira o que serve a ele e joga fora, deixa lá descartado. E com isso, eles acabam com o habitat natural dos animais, porque como você vê aqui, ó, vocês viram aqui, existem várias espécies de plantas que a gente nem imagina, como o Tia já disse que existam, e também existem várias espécies de animais. Isso mesmo, várias espécies de animais, olha. Muito animaizinhos que dependem da floresta. Então, quando há o desmatamento, esses bichinhos, eles ficam sem casa, gente. Isso mesmo, eles ficam sem procriar, sem crescer, sem surgir novas espécies, né? Então, e tem um desse aqui, ó, que ele é traficado. É isso mesmo, eles pegam os papagaios, as araras, e eles, ó, botam eles e dão uma injeção nele para ele dormir e manda ele para um outro lugar que não é o habitat dele natural. Então, os animais precisam muito da floresta, tá? E outra coisa, sem floresta a gente não vive, porque elas são muito importantes, as plantas, tá? Outro tipo de vegetação é a Mata Atlântica. Abriga grande diversidade de espécies de árvores que crescem nesse tipo de floresta. Diversidade, vários tipos, diversos tipos. Só que ela só nasce na floresta amazônica, só cresce nesse tipo de floresta. Então, se não existir essa floresta, não vai existir planta, não vai existir árvores. E como é que vai ser o nosso futuro?
Outra espécie, outro tipo é a mata das araucárias. Isso mesmo, olha. Mata das araucárias. Aparece principalmente no sul, lá no sul do Brasil, lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Brasil, onde há chuvas e temperaturas baixas. Por quê? A chuva não é aquela chuva todo dia, não. São chuvas amenas e as temperaturas são muito baixas, são muito frias. Então, esse tipo de planta, de vegetação, a gente encontra mais lá na região sul, por baixas temperaturas e chuvas moderadas. Outro tipo de vegetação é o cerrado. O cerrado a vegetação é de capins altos e plantas rasteiras afastadas uma das outras. Então, tem muito capim, tá vendo? E as plantas, elas são mais baixas, os seus troncos são retorcidos. O que é que dá isso? Eles são tronchinhos e tem muito capim, tá? Então, ela é um cerrado, ele aguenta sol a altas temperaturas. Já o campo é um outro tipo, né, da vegetação. O campo é a vegetação rasteira e verde, comumente chamada de capim ou grama. Comumente é como a gente chama normalmente, isso que quer dizer, tá? Então é uma vegetação rasteira. É aquilo que a gente vê, o capim, um mato que a gente não dá importância, mas ele é muito importante para a nossa vegetação. É um tipo de vegetação. Ah, isso é capim, isso é mato, não serve não. Serve, porque ele ajuda no solo, da proteção do solo, tá bom? Outro tipo de vegetação é a caatinga, mas não é aquela caatinga, não, viu? É caatinga. Essa vegetação ocorre em um solo muito seco e é formado por cactos. Isso. Ela é muito seca. Esse aí, o cerrado aguentava. Esse aqui aguenta dias, meses sem sol. E o bom, que o cacto, ele contém água e ele serve de alimentação. Tem um cacto chamado palma. Então, quando as pessoas estão com muita fome, quando a seca é demais e eles não têm como plantar porque não chove, não tem como molhar a terra, ele serve de alimento. Eles tiram os espinhos e comem. Serve para alimentação, porque ela é para alimentação do bicho, dos bois, né? Da pecuária. Mas como falta alimentação para a pessoa, eles cozinham isso, veja como é. Então, existem vários tipos de cactos, né? E tia ama cactos, gostaram? Pronto. Então, o cacto é um tipo de vegetação também. Nós temos o Pantanal. O Pantanal, a vegetação é diversificada, tem várias espécies de vegetais da floresta amazônica, como caatinga e cerrado. Então, o Pantanal, ele não é só um tipo, ele é diversidade, ele tem vários tipos de vegetação nele. Isso aqui chama-se as vitórias régias, são aquelas folhas enormes que parecem uns barcos que ficam na água e eles têm as raízes. São a predominância de plantas aquáticas, mas eles também têm vários tipos, tá bom? Botei isso aqui. Temos essa, eu gosto e estou sentindo uma falta nessa pandemia, que é a praia. A praia é como a presença de coqueiros, principalmente no norte e no nordeste. Então, nosso nordeste, ele tem sua costa litorânea, aquele mar muito lindo e procurada mundialmente. Vou botar aqui a nossa praia. Cadê um cantinho para a praia? Aqui. Temos o mangue. Mangue. O mangue é uma típica de terrenos alagados. E marcado pela presença de plantas que apresentam raízes aéreas. O que é isso? Elas sobem. Ela ela nasce assim, segurando. Ela não é fixa. As raízes dela vão se envolvendo nos outros troncos das outras árvores.
Então, ela é aéreas. Aéreas quer dizer alto. Tem muita coisa, viu? Temos a mata dos cocais. É composta por árvores de médio e grande porte, como babaçu, açaí, buriti e outro. Então, esse tipo de vegetação, ela tem árvores grandes e árvores pequenas. Então, nós devemos cuidar da nossa floresta, da nossa vegetação. Vou essa aqui. Da nossa vegetação, porque dependemos dela. Isso. Vamos cuidar, salvar, lutar contra o desmatamento, contra a queimada, certo? Então, eu vou passar aqui para vocês olharem de novo o nosso tipo de vegetação, certo? Então, nós temos a floresta amazônica, o campo, caatinga, mangue, floresta, mata atlântica, mata das araucárias, cerrado, pantanal, praia. Nós temos os cactos, não é isso? Temos os animais que temos que preservar, que vivem, que sobrevivem, que necessitam da floresta para viver, né? E ficar, porque quando a gente começa, o homem começa a desmatar, a queimar, começa a extinção dos animais. O que é isso? Os animais começam a desaparecer e a gente precisa deles para a natureza.